Bom demais! Estamos de volta aqui com mais uma gravação de um podcast dentro do Resenha CBTD. Eu já te contei, mas você deve consultar, pesquisar os nossos conteúdos que estão riquíssimos. E olha, para essa sessão aqui, para esse episódio do podcast, eu estou com uma convidada mais do que especial, Lenice Nunes, que carinhosamente eu chamo de Lê. Tudo bem, Lê? Tudo bem, Cris, e você? Bom demais, bom demais. Lê, você é supervisora de treinamento do metrô de São Paulo. Isso, Cris. Lá no metrô a gente tem uma universidade corporativa, né? E eu sou supervisora da área de negócios do conhecimento dentro do metrô. Quanto tempo você está lá, Lê? Vai fazer 4 anos, 3 anos e meio já. Bastante tempo, né? Bastante tempo, né? Você sabe que, assim, tem uma competência que eu tenho certeza que é um grande diferencial seu, que poucas pessoas vão ter no mercado. Que é, você veio de cliente para fornecedora e voltou para cliente. Isso dá uma amplitude de conhecimento, né, sobre as duas áreas gigantesco, né? Isso. E eu comecei lá do primeiro degrauzinho, né? Eu era design instrucional, então eu tive essas vivências das duas áreas, né? Como cliente, como produtor de conteúdo. Agora voltei para cliente de novo, então isso enriquece mesmo e a gente acaba tendo um olhar diferente. Como é sair de um mercado, não sei se eu chamar de convencional ou corporativo, para de repente para ir uma economia mista, né? Que o metrô é uma economia mista, não é? Sim, a gente é uma economia mista, né? Tem uma porcentagem grande da participação do governo, né? Mas a gente trabalha um sistema híbrido mesmo de empresa. E dentro do metrô, eu imagino que você tem bastante capacitação técnica, né? Os famosos hard skills. Sim. Né? E também os soft skills, porque todas as pessoas precisam desenvolver, né, os soft skills. A gente até percebe que quanto mais desenvolvimento de soft skills as pessoas têm, mais elas buscam por hard skills. É verdade. Não é? Sim. É como se o soft skill fosse uma competência. É o básico, né? Que faz a pessoa se tornar um profissional mais completo, né? Sim. Mas assim, deixa eu contar um pouquinho para você. Conta. Primeiro, como foi essa mudança, né? Sair de empresas privadas e trabalhar numa empresa de economia mista é diferente, né? Então, a gente tem um processo mais lento de produção, de contratação, de decisão. Às vezes a gente tem que esperar o presidente do metrô decidir e aí o presidente ainda não assumiu o cargo. Então a gente tem uma lentidão um pouquinho, às vezes, em alguns processos, né? E o que impacta mais a área de treinamento é o processo de contratação. Porque daí a gente sempre precisa tudo para ontem, né, pessoal? Então aí o que acontece? A gente tem um processo bastante rígido, bastante particular, onde a gente precisa manter todos os nossos documentos todos certinhos para comprovar tudo que a gente faz, para prestar conta, né, na verdade. Então esse processo acaba sendo um pouco mais lento, demora de 6 meses a um ano para a gente conseguir aí efetivar uma contratação, e isso acaba tornando, né, a gente um pouquinho mais lento aí na implantação de tecnologias, por exemplo, de soluções educacionais diferenciadas. Então a gente até conseguir implantar, a gente demora um pouquinho. Imagino. O mercado consegue capacitar a área técnica, por exemplo, para algum profissional que você tem que contratar para manutenção e mecânica? Então, aí isso também é algo que é um pouquinho diferente, né? A gente no metrô, por ser muito específico e aqui solitários em São Paulo, né? Apesar que a gente tem aí bastante os companheiros da Bahia, do Recife, do Rio de Janeiro, a gente acaba tendo conteúdo muito interno. E com as pessoas que acabam saindo do metrô, né? Por exemplo, eu tinha 30 anos de metrô, acabei que era especialista nesse conteúdo e agora eu presto serviço para o metrô, né? Então, os conteúdos em si, eles ficam entre os metroviários ou entre aquelas pessoas que estão no nosso círculo de mais técnico, né? São poucas empresas que acabam prestando serviço em termos de conteúdo, né? Consultoria, solução de educação, LMS sim, mas a parte de conteúdo
é interno, e aí a gente tem 400 educadores dentro do metrô, né? Esse é um diferencial. Esses 400 educadores, em geral, são eles que dominam o conteúdo mais técnico de manutenção, conteúdo de operação, conteúdo de segurança operacional. E a gente tem, né, as soft skills, que também a gente precisa desenvolver, né? Principalmente nos nossos líderes, nos nossos gestores, porque, em geral, o metroviário tem mais de 20 anos de carreira. Então, a gente tem ali alguém que está muito acostumado com as coisas, né? Que acaba não se desenvolvendo completamente, não olhando muito para fora, para a inovação. Então, a gente tem esses 2 nichos aí de desenvolvimento dentro da universidade. O técnico é um pouco mais difícil, né? Por conta da gente depender do nosso próprio conhecimento, da própria inovação. E de soft skills a gente tem algo bem focado mesmo, que é por conta da gente ter essa equipe mais madura, a gente está sempre tendo que trazer novos conteúdos. Eu me recordo de ter feito uma palestra lá no metrô. Ah, é verdade, o Cristiano está em todas. E nessa palestra vocês estavam, né, premiando o pessoal por tempo de trabalho. E tinha um profissional com 50 anos de metrô. Sim, o Paulo Labate. É ele, não é? Gente, você imagina 50 anos de trabalho em uma única empresa? Sim. Tem um lado bom. Sim. E tem um lado que é desafiador, né? Porque, como eu estava dizendo, às vezes a gente tem que trazer novos conteúdos, a gente tem que trazer novas soluções, a gente tem que abrir, às vezes, um pouco o campo, né, dos profissionais para eles se desenvolverem cada vez mais, né? Mas o lado bom, o lado muito rico do metrô é a troca, né, a experiência. A gente está sempre muito focado, principalmente a cultura que a gente tem dentro do metrô é de compartilhar a experiência, de troca, do 70 puro, né, da gente fazer tudo na prática, da gente não ter medo de errar, né? Então a gente, por um outro lado, é muito inovador, assim, na busca da qualificação, da aprendizagem. Sabe uma coisa que eu também acho que deve ser bastante... A gente está usando bastante a palavra desafiador, mas aqui não tem jeito de não usar ela, né? Como que faz para motivar profissionais de um setor misto? Porque o corporativo ele tem, né, alguns meios que a gente pode utilizar para motivar. Mas como é que você faz com o teu público? Então, a gente estava até discutindo outro dia num subgrupo aí de metrôs do mundo sobre esse tema, né? Porque é bem polêmico. Vou contar um segredinho do metrô, tá? Aviso de segredo. Nós, metroviários, a gente tem uma paixão pelo que a gente faz dentro do metrô. E assim, a pessoa tem 50 anos, mas ela tá lá aproveitando das 8 até as 5 da tarde. Cristiano, é uma coisa incrível, assim, é algo diferente. Que eu, quando entrei no metrô, não tinha essa expectativa. Que a gente tá num setor público, a gente tá numa empresa que tem pessoas que trabalham há muitos anos. Mas o metroviário, ele tem aquela coisa, assim, sabe, tipo maquenzista? Você já ouviu falar? Um corintiano. O metroviário, ele tem um amor pelo trabalho, assim, e a gente tem 20% de trabalho motivacional, que é um trabalho de dar oportunidades de crescimento, óbvio, um plano de carreira, né? A gente tem ali um engajamento para contratação de cursos, de congressos. O metroviário busca muito, né, se especializar também. Então, a gente tem esse incentivo, né, para as nossas equipes. Mas eu penso assim, e eu sinto que a maioria dessa força motivacional vem de algo que é interno do metroviário, porque ele ama o transporte e ele ama a possibilidade que ele dá para a cidade. É uma coisa muito diferente. Eu viu? senti isso na palestra. Jura? Juro. Com os comentários, né, o orgulho que eles têm de fazer assim, nós fazemos São Paulo se movimentar. Foi maravilhoso, sabe, sentir esse amor, né? É verdade. E eu acho que todos os usuários de metrô que estão ouvindo a gente aqui, talvez não façam essa ideia do quanto às vezes ali é complicado, né? O metrô tá cheio, o metrô parou, mas o quanto por trás disso tem uma equipe muito engajada, assim, muito especial, que luta cada dia, assim, para deixar as coisas funcionarem da melhor forma.
E isso que você sentiu é verdadeiro. Então, assim, eu não vou mentir que a gente faz milagre lá no metrô, que a gente faz um monte de ação motivacional. Não, a gente faz ali a questão do plano de carreira, a gente tem uma plataforma com mais de 200 cursos para ajudar ali na capacitação, a gente investe em capacitação externa, a gente abre possibilidades de troca de cargo, mas a maior força mesmo vem no metroviário. Que coisa, né? E assim, eu fiz a questão de provocar, né, esse tema, porque quem está assistindo a gente, de repente você fica pensando, como é que você faz para motivar alguém, de repente, que não está no setor, né, privado, né, está no setor semi-público, se é que eu posso dizer assim. Sim. E, na verdade, lá no metrô, a gente sente realmente existe esse engajamento, esse amor. E até vou complementar, né? A gente estava num evento na Espanha, em Madrid, e a gente estava reunindo... E você foi palestrante, por sinal. Foi, é verdade. Aprendi com você, né? Meu primeiro chefinho aqui. Então, e a gente estava lá num subgrupo um pouco pequeno de metrôs, aí tinha o pessoal do metrô de Madrid, da França e da Catalunha, na verdade, como, né, representando ali a Espanha. E eles trouxeram esse grande problema que eles têm lá de motivação, né, de reter as pessoas, de cultivar e estimular os talentos. E, então, assim, quando a gente abre, né, que aqui no setor público, apesar de ser o setor público, as pessoas estão motivadas, elas buscam crescimento, eles acham isso também bastante intrigante, diferente, eles querem saber a receita. Talvez tenha um pouco ali da segurança da carreira, né? Eu não comentei isso, né? Óbvio, o metroviário, ele estabilidade, né? Ele ama o que ele faz, mas ele tem uma estabilidade, sim, né? E ele tem um salário que não falha, ele tem os planos, os benefícios comuns, mas eu acho que também isso é um pouquinho do tempero aí que falta, né? Assim, para fechar esse assunto. Mas é isso. Muito bem. Essa palestra que você fez lá, o que você contou nela, hein? Ai, gente, eu contei tanta coisa. Mas foi assim, a gente estava numa sessão de gestão do conhecimento, né? Então, ali no corpo da sessão tinham 2 professores mais conceituais de gestão do conhecimento que puderam trazer essa parte mais filosófica, histórica, né? De como tudo começa e como se faz a gestão do conhecimento. E a gente entrou um pouquinho com as atividades práticas que a Unimetro faz, né? Porque a gente foca muito assim... Nossa razão de ser é fazer a gestão de todos os conhecimentos do metroviário, principalmente porque o metroviário permanece muito tempo na empresa e depois sai, né? Então, o nosso principal foco é a gestão do conhecimento. Então, eu contei da nossa plataforma, né, de como ela ajuda ali a reter os conhecimentos de alguma forma, como a gente trabalha a nossa plataforma. Eu contei também que a gente tem um laboratório de inovação. Você conhece o nosso laboratório? Não conheço, você precisa conhecer. A gente tem um laboratório de inovação que nos ajuda bastante a criar conteúdo, compartilhar. A gente faz desde a criação de um projeto até fazer a prototipagem e os testes, né? Então, ali é o momento do metroviário trocar, né? Então, eu sento o metroviário que acabou de entrar com aquele que está quase saindo. Então, a gente promove a retenção ali do conhecimento. O que mais eu contei? Eu contei que a gente investe também em práticas livres, quase que informais, né? A gente gosta bastante disso, de sentar, tomar nosso cafezinho, falar o que deu certo, o que não deu, registrar isso. E a gente usa bastante podcast para isso, a gente usa bastante as comunidades de práticas. Contei de uma comunidade específica que você participou também, né? Sim. O Uniconecta, que tem mais de 300 universidades corporativas do Brasil participando, trocando informação. E contei que a gente, por fim, tem um sistema que também guarda as informações do metroviário, quais são os conhecimentos que ele tem, quais as experiências, porque daí a gente vai lá, projeto específico, e busca o metroviário, né, de acordo com a necessidade e habilidade que a gente tem. A gente não podia contar muita coisa, que a gente não tinha muito tempo, mas esses foram os cases que a gente levou para compartilhar ali com
com o pessoal do metrô, de ônibus, né? Era um evento internacional, de mobilidade, na verdade, não só de metrô. Então foi muito legal, aprendi bastante coisa, a gente está sempre aprendendo, né? E pudemos trocar também bastante informação ali com o pessoal. Perfeito. Lê, quer que te acha na rede? Qual que é o seu contato, LinkedIn? Meu LinkedIn está sempre atualizado, estou colocando lá as informações do Unimetro. Como é que te acha os lá? Meus desafios é Lenice Ruggiero Nunes. Lenice Ruggiero Nunes no LinkedIn. Quer achar a Lê, quer falar com ela? Procura ela por lá para saber um pouco mais, conhecer um pouco mais desse trabalho fantástico que ela faz. Lê, obrigado, viu? Eu que agradeço, é um enorme prazer e alegria estar aqui com você. Valeu, obrigado. Obrigada. Gente, é isso, né? Mais uma vez aqui, Resenha CBTD, junto com a Spend, e você, te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau.